Olá, meu nome é Agatha Maria das Mercedes dos Santos Costa, eu sou bolsista PIBIC e nesse vídeo eu vou apresentar o meu plano de trabalho Sempre se governa demais, o liberalismo clássico e o esforço permanente de autolimitação da prática governamental. Orientado pelo professor Fernando Gigante Ferraz, esse plano faz parte do projeto de pesquisa Razão de Estado, Liberalismo e Neoliberalismo, para uma crítica da racionalidade política em Michel Foucault. A pesquisa foi feita por meio de uma investigação bibliográfica dos cursos Segurança, Território e População, de 1977 a 1978, e Nascimento da Biopolítica, de 1978 a 1979, ambos de Michel Foucault, e pela leitura de obras da mesma linha teórica, como trabalhos de Michel Telart e Fernando Danner. Michel Foucault afirma que o liberalismo é uma arte de governar que se comporta como crítica à razão de Estado. Para compreender melhor essa informação, precisamos entender primeiro o que é razão de Estado. Razão de Estado é, para Foucault, a racionalidade de uma prática de governo estabelecida no século XVI, sustentada pelo mercantilismo, que é a organização da produção e do comércio em torno da acumulação monetária e do crescimento e fortalecimento da população e do Estado. Pelo Estado de polícia, que é a regulamentação ilimitada da organização urbana, e por um aparelho diplomático-militar permanente responsável por manter o equilíbrio das nações europeias. Dito isso, o liberalismo vai se colocar no século XVIII como oposição a todas as características da razão de Estado, sem se colocar externa a ela. O liberalismo não é anti-Estado, e sim uma modificação do objetivo do Estado e da forma como a prática governamental manipula seus mecanismos. Além disso, Michel Foucault vai tratar da transição do mercado de um lugar de justiça para um lugar de verdade. Na razão de Estado clássica, o mercado atuava como um lugar de justiça e era estritamente regulada pelo Estado. Ou seja, os preços dos produtos tinham que ser justos, correspondendo tanto ao esforço do comerciante quanto à capacidade financeira do comprador. O objetivo era evitar escassez e, consequentemente, delitos, que seriam prejudiciais para a manutenção do Estado. Foucault afirma que, a partir do século XVIII, com o nascimento do liberalismo, o mercado vai abandonar essa necessidade de justiça e vai assumir um lugar de formação, elaboração da verdade, no sentido que inverte a balança na relação Estado-mercado. Se antes o mercado tinha que reagir conforme as práticas governamentais, agora o mercado postula sua verdade e é o Estado que tem que se adequar, que tem que adequar suas práticas governamentais a essa verdade. Michel Foucault também suscita a questão do foco que o liberalismo põe sobre a população. Na razão de Estado, todo o debate sobre governamentalidade era centrado no soberano, ou seja, aquele que governa. No liberalismo no século XVIII, o debate da governamentalidade se expande e passa a incluir os governados e seus interesses individuais e coletivos. O Estado deixa de se guiar somente pela vontade do soberano e passa a se guiar pela vontade da população, o que é útil para o conjunto de viventes daquela sociedade. É a utilidade que vai definir os objetivos da prática governamental. É o nascimento da sociedade civil, com direitos políticos, sociais, individuais e etc. O último ponto a ser abordado é o paradoxo da liberdade dentro da nova racionalidade política. A liberdade se torna algo inegociável dentro do liberalismo. O próprio nome denuncia isso. Não há como falar sobre governamentalidade sem tratar da liberdade. Entretanto, existe outro fator também negociável no liberalismo: a segurança. No século XIX, a noção de perigo em relação à higiene, à doença, à sexualidade se torna muito presente. Só que essas noções de liberdade e segurança, por muitas vezes, entram em conflito, pois para garantir a segurança é preciso que o Estado intervenha, mas para garantir a liberdade é preciso que o Estado não intervenha. É daí que nasce o paradoxo, pois esses conceitos, apesar de convergirem, não existem um sem o outro. Não há segurança sem liberdade e não há liberdade sem segurança. Partindo para as considerações finais, para Foucault, o liberalismo no século XVIII é o aprimoramento de todas as técnicas governamentais que já eram empregadas na razão de Estado clássica, só que com um objetivo diferente. O objetivo não é mais o engrandecimento infinito do Estado, o fortalecimento infinito da população e o maior acúmulo monetário possível. O objetivo agora do Estado é se manter mínimo, se ater apenas aos interesses da população, ou seja, ao que é útil, sempre respeitando as reações do mercado. O Estado, por conta própria, vai se limitar, se autolimitar e ceder espaço dentro da governamentalidade para a população e para o mercado. Essas são as minhas referências. Muito obrigada pela atenção.